E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje iremos falar de um assunto de extrema importância para a história do Brasil, que é sobre as razões da vinda da família real, logo depois da nossa vinheta. Bem galerinha, quando falamos da vinda da família real, temos que observar que existem vários mitos, várias lendas falando sobre esse assunto. Mas antes de começar a falar da família real, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o seu like, ativasse o sininho e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Mas voltando rapidinho, sabemos muito bem que nós estamos falando de quê? Estamos falando do início do século XIX. Século XIX esse onde Portugal está dividindo o mundo com outras potências. E dentro dessas potências, Portugal ainda tem as suas colônias principais. Colônias essas que Portugal conquistou a partir do século XV. Então, quando olhamos assim Portugal, observamos, Portugal tem território. Portugal tem território sob seu domínio, como tem território em Angola, ali próximo de Guiné, em próximo de Moçambique, são suas colônias e o Brasil. Então, entre essas colônias, a principal colônia que Portugal tem é a colônia Brasil. Colônia essa que lhe deu muita satisfação, muito lucro. Beleza, podemos falar que era a colônia mais bem produtiva de Portugal. Só que nesse contexto do século XIX, existe um país que é a grande potência marítima e também passando por seu processo industrial. Nós estamos falando da Inglaterra. Inglaterra essa que já vive a sua revolução industrial. Inglaterra essa que deseja novos mercados. Inglaterra essa que quer impor o seu poder político e econômico pelo mundo. Só que essa Inglaterra tem uma grande rival que surge também nesse contexto logo depois da Revolução Francesa, que é a França de Napoleão Bonaparte. Napoleão esse que conquista todo o território europeu, menos a Inglaterra, que assina acordos econômicos com todos os países. E entre eles, sabemos que Portugal aderiu ao chamado bloqueio continental. Diante disso, podemos levantar um questionamento básico. Por que o governo de Portugal veio para o Brasil? Primeiramente, podemos falar que vir para a sua colônia era uma ideia muito antiga. Então, vir para a sua principal colônia produtora era uma ideia muito antiga. Mas podemos apontar três razões para a vinda da família real. Entre elas podemos falar o quê? O constante risco de invasão espanhola que queria o domínio de toda a Península Ibérica. Afinal de contas, Portugal faz dívidas com a Espanha. Então correr esse risco dos espanhóis querer tomar o território era muito propício a acontecer. Segunda razão, a ideia de montar um novo império português aqui na América do Sul. No Brasil especialmente. E assim poderia conquistar as terras espanholas na América. Terras essas que eram ricas em quê? Em ouro e metais preciosos. E por último, aquela razão que todo mundo já sabe, né? A expansão napoleônica e a questão do bloqueio continental. Quando falamos disso, sabemos, já que eu estou falando de Napoleão, estou falando de constantes guerras, estou falando de constantes conflitos. Onde nesses conflitos, Napoleão quer arrebentar, quer derrotar a Inglaterra e impõe o bloqueio continental. Portugal, então, assina com Napoleão Bonaparte o chamado bloqueio continental, onde proíbe que os países europeus tenham relações econômicas com a Inglaterra. Só que Portugal, ela também tinha um dilema a se resolver. Então podemos falar assim, qual seria o dilema português? Ou simplesmente dilema português? Podemos afirmar que Portugal era um país que tinha relações diplomáticas com a Inglaterra. E também tinha relações com a França. Portugal. Como é que é isso? Você assina o bloqueio continental com Napoleão e mantém relações políticas diplomáticas com a Inglaterra? Por que faz isso? Qual o motivo que leva a isso? Porque a Inglaterra já era uma aliada antiga de Portugal. Muitos e muitos anos, parceira econômica, companheira parça. Só que aí a França tinha uma relação com Portugal da chamada diplomacia do ouro e diamante. A gente já sabe onde foi parar todo o ouro do Brasil e todo o diamante descoberto aqui, né? Lá para os franceses. Diante disso, levamos o questionamento.
Um bloqueio geral da França, a Inglaterra de um lado, Portugal fala assim: resistisse à França ou aliasse à Inglaterra? Qual seria o posicionamento então de Portugal? E aí eu te faço um questionamento. E você? Qual seria o seu posicionamento? O que você faria na situação da corte portuguesa? Diante disso, podemos falar que Portugal tinha o seguinte dilema. Se Portugal ficasse do lado da Inglaterra, poderia participar do comércio com as colônias e abertura de novos mercados, mantendo as suas regalias e não perdendo seus territórios. Legal, né? Se Portugal continuasse do lado da França, poderia perder suas colônias para a Inglaterra. Inglaterra essa que já tinha interesses na América Latina, na América do Sul. Esse dilema, Portugal vai começar a pensar: o que eu faço? Eu fico do lado da Inglaterra ou fico do lado da França? Inglaterra, França. Inglaterra ou França. E aí tem outro fator. Dona Maria I já não era a favor de vir para o Brasil. Ela achava que essa terra aqui era terra de selvagens. E tanto a rainha Carlota Joaquina também não tinha interesse de vir para cá. Mas o que acontece? Em 1807 a situação muda. A Espanha e a França assinam um acordo chamado Acordo Francês Diplomático, permitindo que o exército francês percorra os territórios espanhóis. Diante disso, Portugal e Inglaterra acabam então assinando um acordo onde os portugueses não prenderiam os ingleses e os ingleses escoltariam os portugueses até o Brasil. Ou seja, Portugal toma uma decisão. E a decisão de Portugal é qual? Vem para o Brasil e lá no Brasil criar o Império Português, com apoio da Inglaterra. Inglaterra é essa que irá ajudar sem nenhum interesse, porque tem bom coração. Não simplesmente vai desejar a abertura dos portos. Imagine. Diante disso, o embarque deu a entender que parecia que era uma grande fuga da família real para o Brasil. Encheu, atolou os navios e vieram então para sua colônia Brasil. Mas podemos falar que a chegada, a vinda da família real para o Brasil, como foi a chegada na Bahia, como foi a chegada no Rio de Janeiro e as transformações sociais que ocorreram em 1808, quando a corte chegou, esse é o assunto de um próximo encontro. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, segue a gente na rede social. Aqui é o Professor Fernando e esse aqui é o canal História Fácil. Fui!